Olá, papai e mamãe, bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito bacana que tem a ver com o nosso papel. Normalmente, né, a gente tem uma tendência a interpretar a vida, enxergar a vida através de uma lente, né, de uma ótica. É como se fosse a forma como a gente traduz a realidade. E isso a gente carrega para nossa maternidade, para nossa paternidade. Ou seja, você, papai e mamãe, a forma como você enxerga a vida, como você enxerga as circunstâncias, como você vive o cotidiano, como você atravessa as dificuldades, como você lida com as pressões, tudo isso você está sendo um instrumento de comunicação para o seu filho de como se comportar. E por que nós estamos conversando sobre isso? Porque justamente se nós estamos abraçando a nossa maternidade, a nossa paternidade com a intenção de cooperarmos para que o nosso filho tenha uma melhor vida, a gente precisa compreender que esse papel que nós temos, né, de transmitir os valores da vida, de transmitirmos a forma como devemos enxergar a realidade, faz parte desse processo. E é importante que a gente tenha alguns cuidados, porque um pai que tem uma tendência ao vitimismo, por exemplo, ele vai fazer um mini dele, né? Por quê? Porque a forma como o filho vai perceber a vida vai ser através da lente que ele está transmitindo a realidade. Então eu vejo muitas vezes assim, na rua, eu gosto muito de observar, amo observar o ser humano, né? A minha diversão, eu gosto de ir para lugares públicos e ficar olhando as dinâmicas acontecendo, né? Dinâmicas familiares, principalmente, me interessam muito. E eu gosto de observar, né? É engraçado que às vezes você vê uma família caminhando junto e aí você vê eles mais risonhos. E aí, invariavelmente, você vai perceber os filhos são mais risonhos, né? Você vai, às vezes, num balcão de farmácia, por exemplo, e aí você vê uma família lá aguardando ser atendido, e se o pai e a mãe têm uma postura impaciente, invariavelmente o filho vai ter essa postura impaciente também, né? Então, essa forma como você transmite a vida para o seu filho é de extrema relevância. E muitas vezes a gente atravessa a nossa maternidade e paternidade sem se preocupar com a formação, né? Com a informação, inclusive, que estamos transmitindo para os nossos filhos através da vida, da lida diária. Tem pais, por exemplo, que eles transformam os filhos em vítimas, né? Então, uma coisa que poderia ser um desenvolvimento de uma competência, por exemplo, né? De o filho aprender a solucionar um problema, de o filho aprender a lidar com as suas dificuldades, né, e resolver as suas questões para que depois o pai entre no circuito apenas para ajustá-lo e ajudá-lo, né? Tem pai que não, ele vai lá tirar satisfação. Meu marido conta uma história muito engraçada de um amigo dele, que ele estava na casa desse amigo e eles eram adolescentes, estavam brincando no play. E aí um menino lá se estranhou com o amigo dele e o amigo dele foi para casa chorando, reclamando com a mãe dele desceu com um tamanco na mão para bater no outro menino, porque quem é que foi que brigou com meu filho? E nananã. Foi um mico. O menino ficou se sentindo super mal, com vergonha. Ele ficou com vergonha, né? Tô na casa dele, olha que situação. Por quê? Porque a mãe, ao invés de falar pro filho, o filho vai lá e resolva, né? Vai lá que essa questão você que arrumou. Eu não quero saber de problema de criança. Criança tem que aprender a se resolver, né? Quando eu era pequena era assim. A gente brincava muito na rua. Hoje em dia não tem muito isso, né? Mas brincava muito na rua. E se chegasse em casa reclamando de alguma coisa, minha mãe falou: tô em paz, você foi pra rua, vocês que arrumaram problema, vai ficar trazendo problema pra mim? Você que vai lá e resolva. Quando não, se ela soubesse que eu tinha tido alguma conduta que ela não achava adequada, ainda me levava pra Sacarão, ia lá pra casa da vizinha tocar a campainha e falava: senhora, me desculpa que eu joguei a bola no quintal da senhora 5 vezes e atrapalhei a senhora na sua tarde, né? Então, assim, a gente, como pai e mãe, né, eu vou mais uma vez fazer aquele papel que você que me assiste sabe.
vou jogar batata quente no seu colo, porque como responsáveis, nós somos aqueles que devemos ter esse tipo de preocupação, né? De orientar, de construir valores, de instruir, de ajustar, de liderar. E diante disso, é muito importante que você cuide para que através das suas leituras da vida, você não transmita para o seu filho, né? E não produza no seu filho percepções da vida que amanhã não vão ser bacanas para ele. Então, resumão é o seguinte: se você é uma pessoa que consegue extrair o lado bom das coisas diante das circunstâncias, por piores que elas pareçam, seu filho certamente vai ser essa pessoa que vai conseguir encontrar recursos para enxergar o lado bom das coisas e não ser destruído por causa das pressões da vida.